Estamos gratos, felizes com o Senhor por esta oportunidade que o Senhor Deus nos concede, estarmos aqui. E hoje o nosso tema é um tema novo, né? Estivemos aí envolvidos já há alguns dias e com certeza o Senhor tem coisas gloriosas através da sua graça. Vamos falar sobre a graça de Deus. E o termo na Bíblia é muito atrativo, porque a graça de Deus na Bíblia é um tema central, principalmente no que tange a base da nossa salvação. E a gente às vezes, né, não percebe algumas coisas também que a graça de Deus tem, não só no sentido de ser base para a nossa salvação, que é nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento que o Senhor Deus nos encontra perdidos, rumo ao inferno, rumo à perdição eterna, rumo à morte eterna. Mas também, a graça de Deus, nós vamos ver também que ela é base para a nossa sustentação no trajeto. Não só base para a nossa salvação, mas também base para a nossa trajetória. Então nós vamos ver algumas coisas extraordinárias da graça de Deus. Vamos ler um texto bíblico? Capítulo de número 12, de segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo de número 9. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. Vamos ler todos juntos? No 3, 2, 1. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E aí Paulo declara na fala dele, né, que Jesus disse: a minha graça te basta. Muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Temos na versão nova, Bíblia Viva. Ele diz assim, o mesmo versículo: e cada vez ele me disse: a minha graça é tudo o que você precisa. Na nova versão internacional, diz assim esse trecho aí, dessa primeira parte do texto: ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você. Então nós percebemos aqui, no diálogo que Paulo teve através de uma oração, e ele insistiu, né? Ele não orou só uma, ele orou 3 vezes pelo mesmo propósito, pelo mesmo assunto. E nas 3 respostas que ele obteve do Senhor, as 3 vezes o Senhor disse: ó, Paulo, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. A minha graça é tudo o que você precisa. E se nós fôssemos ler outras versões de Bíblia, estaria aí ampliando a nossa visão. Nessas 3 versões, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, a minha graça é tudo o que você precisa nesse momento difícil que você está atravessando. Então a minha fala, irmãos, principalmente a partir de hoje, é sobre a graça que te capacita e que me capacita. É sobre o poder de Deus que é manifestado, como diz o texto que nós lemos, em nossas fraquezas. Porque às vezes nós potencializamos muito o nosso problema, mas nós não conseguimos às vezes enxergar que é nesse problema que você tem, nessa parte frágil, limitada, delicada, que você se sente muito vulnerável, que aí está uma grande oportunidade do poder de Deus vir e se aperfeiçoar e se modelar e manifestar a grandeza de Deus. Só que em vez, irmãos,
de nós, nessas partes fracas que temos, nessas partes frágeis, delicadas, vulneráveis da vida que nós temos, cada um de nós tem a sua parte fraca, comparada ao espinho na carne. Em vez de nós humildemente reconhecermos diante de Deus, e colocar essa área da nossa vida que é fraca, que muitas das vezes nos faz assim, dar uma bambeada no meio da caminhada, dar uma parada, uma estacionada, quando não se deve e não se pode estacionar em algumas áreas da nossa vida. Nunca deveríamos parar, principalmente no que tange a nossa salvação. A nossa salvação, ela não pode ser colocada em xeque por nada, nem por ninguém, nem por nada nesse mundo. Jesus morreu para você ter garantia, segurança, não correr risco. Então a graça de Jesus, ela se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então nós vamos levar a nossa fala sobre graça que capacita, poder divino em nossas fraquezas. E quando nós olhamos para esse termo graça, no grego, ele é um termo que identifica a palavra charis, C-H-A-R-I-S, charis. E esse termo grego do Novo Testamento, nos dias de Jesus, essa palavra charis, nos dias de Jesus, o uso desse termo, só para nós ter uma definição e algumas visões sobre como era aplicado o termo nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, no contexto grego a qual Jesus e seus apóstolos estavam inseridos. Era muito utilizado esse termo charis em diversas situações de relacionamento entre as pessoas na época. Quantos dos irmãos sabem que a linguagem da Bíblia foi a linguagem de um povo que viveu nos dias de Jesus? Digam amém. Amém? Você sabe que a linguagem bíblica original, ela foi escrita por Lucas, Mateus, Marcos, João, em uma linguagem, escute, que naquela época era a linguagem que predominava. Então a cultura grega, com a sua linguagem grega, era a cultura, era a linguagem que predominava no Império Romano. Então cada frase, cada termo que nós lemos hoje no português, na tradução do português, se nós for puxar no grego que foi escrito, fazia parte do dia a dia do povão. Então são palavras, é bom a gente ter isso na mente, no coração, que eram utilizadas por povos comuns, que não tinham às vezes fé em Deus, que não criam em Jesus, mas por ser linguagem ali, vamos dizer assim, daquele povo, era utilizado esse termo. Então Jesus, ele pega esses termos para que o povo entendesse qual era o propósito do reino que ele está restabelecendo no coração, qual era o projeto de Deus. Ele se utiliza da linguagem para transmitir verdades espirituais. Então, nos dias de Jesus, esse termo que nós conhecemos como graça hoje, graça, ele tinha um entendimento. E aí eu quero expressar algumas reflexões sobre a palavra charis que carregava naquela época. Primeira coisa, quero destacar aqui, quando se ouvia a palavra graça, que é charis no grego, ela transmitia a primeira ideia, um favor imerecido. No contexto social, charis era usada para descrever, olha só, esse termo que eu estou falando para vocês, nos dias de Jesus, era usado para transmitir, para descrever o ato de bondade de alguém, o ato de alguém mostrar, manifestar essa bondade, esse favor a alguém, sem que aquela pessoa merecesse. Por exemplo, vou dar um exemplo bíblico, a parábola do bom samaritano. Vocês percebem
que existia alguém caído à beira do caminho, precisando de um ato de bondade, de misericórdia, precisando de alguém estender as mãos, socorrer. Aquela pessoa caída à beira do caminho, quase semi-morto, ele não tinha nada para oferecer, e ele não tinha feito nada para merecer o estender da mão de alguém. Não era algo de troca, porque todos os que passavam por ali olhavam ele, mas eram desconhecido. Era alguém que não tinha uma construção de amizade com aquelas pessoas que passaram por ali. E 3 pessoas que poderiam, por causa da sua religião, ajudar, não ajudaram. Foi o quem? O sacerdote, o levita, e mais quem? Sacerdote, levita e o samaritano. A pessoa mais improvável foi a que estendeu as mãos. A pessoa mais improvável foi quem ofereceu algo àquele lá, sem que aquele que estava ali, sendo contemplado com a bondade dele, merecesse. Então essa atitude de mostrar bondade ou favor a alguém sem que a pessoa mereça, esse termo era usado, ele está agindo com graça, chariz, ou seja, mostrando bondade sem que a pessoa merecesse. Porque fazer alguma coisa para alguém que merece, para alguém que constrói, que tem mérito, que a gente precisa honrar, é fácil. Agora você estender as mãos, socorrer, abençoar a vida de alguém que não fez por onde, isso é graça, favor e merecido. Toda vez que você escutar a palavra graça de Deus, você vai fixar no teu coração que é a bondade de Deus manifestada sobre nossas vidas, ainda que nós não merecemos. E é por isso que muitas das vezes Satanás tenta acusar muitos, e principalmente quando existem algumas deficiências em nossas vidas que precisam ser corrigidas. E eu acredito que se você está aqui nessa quarta-feira no culto de ensino, você tem o desejo que essas coisas sejam corrigidas, e às vezes você não merece algo que o Senhor está provendo para a tua vida, mas eu quero te dizer que mesmo sem você merecer, Deus sendo bom em todo tempo, a essência de Deus vai transmitir graça, mostrando que Ele vai estabelecer algumas coisas, mesmo se você não merecer. Vocês acreditam assim? Amém? Isso não é liberdade para você bagunçar com tudo, não. Isso aqui é apenas eu te dizendo que mesmo nós não merecemos, a cada dia Deus nos oportuniza a oportunidade de receber essa graça que temos. E isso aqui, esse entendimento dentro do contexto social de Jesus e dos seus discípulos, ecoa o conceito de que a graça de Deus é um favor imerecido concedido à humanidade. Tito capítulo 2, versículo 11. Aí ele amplia a visão universal da graça de Deus. Ele diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, ou seja, essa bondade mostrada por Deus, esse favor, sem que a humanidade merecesse, diz ali Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, foi mostrada, como? Trazendo salvação a todos os homens. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu a forma de Deus mostrar a sua bondade foi através de Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. Mesmo que a humanidade não merecesse, Ele quis mostrar a bondade. Quantos foram contemplados por essa bondade? Pode dizer um amém bem alto. Então a primeira coisa que alguém ouvia a palavra graça era bondade, favor mostrado por uma pessoa para alguém que não merece. Que não merece. Isso é graça, dentro do entendimento dos dias de Jesus. A segunda coisa pela qual esse termo chariz era usado, a primeira, favor merecido, mostrar bondade para alguém que não merecia ser contemplado com aquela obra, com aquela caridade, com aquela bondade. A segunda coisa, beleza e atração. Beleza e atração. A palavra chariz, dentro de um contexto de Jesus e de seus discípulos, também se referia, olha só como que é interessante esse termo, a algo que inspirava
beleza, encanto e prazer. Podia ser usado para descrever a graça nos movimentos de alguém, no discurso de alguém, ou em características pessoais de alguém que, por onde passava, contagiava os outros. Isso também era graça. Você já ouviu esse termo? Ó? Fulano é uma pessoa cheia de graça. Cheia de graça. Não no sentido pejorativo, não, tá com graça, tá cheio de graça. Não, mas por onde passa, as coisas ficam mais bonitas. Por onde passa, as coisas ficam mais belas. Por onde ele passa, onde ela passa, ela transmite algo que ornamenta o lugar, através dos seus movimentos, através da sua fala boa, através da sua boa conversa, todas as pessoas recebem graça. E olha o que Paulo diz na sua carta aos Efésios, e a gente vai aplicando, né? Vai lembrando de alguns versículos e vai falando sobre aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Aos Efésios, no capítulo de número 4, o apóstolo São Paulo, no seu versículo de número 29, ele diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, e olha só o termo que usa aqui, para que dê graça aos que ouvem. Então esse termo chariz, ela também transmitia, inspirava beleza, encanto e prazer, nos momentos em que a pessoa era contemplada por um bom discurso, por boas palavras, nos momentos em que a pessoa interagia com outras pessoas, e aquela interação abençoada, porque tem pessoas que convivem contigo, que te faz bem, tem pessoas que andam com você, que é tão cheio da graça de Deus, que só o fato de você conversar, já o teu dia se torna melhor. Ou se você encontra no final do dia, e o teu dia foi ruim, essa pessoa que com essa graça que ela tem, no jeito de se mover, de falar, no jeito de te dar atenção, em cada movimento dela, ela já também alivia um pouco da tua carga. É por isso que é interessante o caminhar em comunidade, o caminhar junto, o ir junto nessa trajetória cristã, nessa caminhada cristã, porque existem pessoas que estão cheias de beleza e cheias de atração daquilo que receberam da parte de Deus para transmitir. Agora tem pessoas, irmãos, que em vez de estar cheio de beleza, cheio de coisa boa para transmitir, se você tiver num dia bom, encontrar com ele, encontrar com ela, é só murmuração, as suas palavras, os seus movimentos, os seus gestos, tudo isso te torna mais pesado quando você conversa com ele, com ela. Aí você sai daquela conversa, encontra alguém e fala: encontrei fulano, encontrei ciclano. Aí o outro que já conhece também diz: misericórdia, é daquele jeito, é. Mas que Deus, através da sua graça, promova no teu coração e na tua vida, por onde você passe, você transmita coisa boa, você transmita encanto, prazer, alegria, porque Paulo vai dizer no capítulo de número 11, versículo de número 1 de 1 Coríntios, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se Cristo está sendo reproduzido na tua vida, por onde você passar, você vai transmitir a graça divina. Quantos acreditam e confirmam essa verdade, digam amém. Essa ideia de chariz como beleza e atração, que é transmitida, ou era, através da convivência, transmitida através do discurso, das características pessoais de alguém que contagiava, que cativava os outros, essa ideia aponta para o caráter encantador e transformador da graça divina, irmãos. É por isso que a gente canta, né, nos nossos hinos, né, atraídos pela sua presença. Você não é atraído por coisa, vamos dizer assim, horrível, feia, aquilo que não chama atenção. Quando você ouve uma mensagem, por exemplo, como essa,
o Espírito Santo, por meio da graça, ela vai bem no teu coração e ela vai transmitindo em uma mensagem pontual, pessoal, que você precisa se alimentar, se nutrir, e aí você é atraído, é levado a enxergar a tua vida tão limitada, cheia de coisas, às vezes que querem parar a tua trajetória, mas quando a graça de Deus se manifesta, seja através de uma mensagem, seja através de um louvor, seja através da palavra pregada, você sai revigorado, você sai mais animado, você sai mais restaurado, porque a graça ela transmite tudo aquilo que é de bom. E é por isso que eu digo, irmão, nós vamos falar sobre a graça que capacita. Nós só podemos fazer algo bom dentro de um olhar bíblico se nós estivermos cheios, abarrotados, totalmente dependentes da graça divina. Quem não tem a graça de Deus sobre a sua vida e não reconhece que precisa dela, meu irmão, essa pessoa é uma pessoa horrível. Essa pessoa é uma pessoa que não tem beleza aos olhos da palavra de Deus. Uma terceira característica da graça nos dias de Jesus é o ato de generosidade. A palavra era empregada para descrever atos de generosidade como um presente dado voluntariamente. Esse sentido reflete a gratuita e abundante graça de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, no capítulo de número 1, versículo de número 17, de Tiago, ele vai dizer assim, ele vai dizer o seguinte, toda boa dádiva. O que é uma dádiva? É um dom, é um presente. Dom, presente, é aquilo que você recebe sem trabalhar por aquilo, certo? Quando você recebe um presente, você recebe algo que você não precisou trabalhar por aquilo. Isso é dádiva, é algo que você não precisou trabalhar. Se você precisou trabalhar por alguma coisa, isso já não é um presente, é um pagamento, é uma recompensa, porque você fez por onde. Agora, quando é presente, não. Presente é algo que você recebe, é um dom, é algo que você foi contemplado. A graça de Deus sobre a nossa vida, ela é um grande presente daquele que toda boa dádiva, diz a Bíblia lá em Tiago 1,17, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Então tudo aquilo que é bom vem de Deus, tudo aquilo que vai promover coisas boas na tua vida, vem do Pai Celestial, e é dado através da sua generosidade e consequentemente da sua graça. Então tem dom, tem presente, tem algo que a gente é contemplado anualmente pelo Senhor, o Senhor nos contempla, é porque a graça de Deus está manifestada. No contexto da época era isso, ato de generosidade, o ato de dar um presente para alguém, apontava para chariz, para algo que era relacionado à graça. E em quarto lugar, irmãos, em primeiro lugar, na época de Jesus, favor imerecido. Em segundo lugar, beleza e atração. E em terceiro lugar, no contexto social da época, a palavra chariz, ela também indicava, reciprocidade e gratidão. Em situações de gratidão, chariz também indicava uma resposta de agradecimento ao favor recebido. Uma resposta de agradecimento ao favor recebido. Esse uso mostra a dinâmica da graça na cultura grega. Aquele que era beneficiado com algo que recebia de forma imerecida, ele atribuía àquele que o beneficiou palavras de gratidão, palavras de honra. O que isso incentivava? Incentivava uma relação de honra. Como é que eu consigo, irmãos, enxergar aquilo que Deus faz na minha vida diariamente? Como é que eu consigo e tenho capacidade de enxergar, e enxergando, poder de fato e de verdade viver aquilo que o salmista diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Ele começou, acredito eu, pegou uma caneta, um papel e começou num certo dia a anotar: esse ano
talvez ele estava no final do ano igual a gente, né? Quase o último mês, dizendo, esse ano, ó, isso aqui Deus fez por mim, ó, nem pensava, não merecia. Esse outro livramento também não merecia. Esse outro, me ajudou a resolver esse problema, proveu vida, folha. Aí foi anotando. Ele se sentiu alguém que se encheu de coração, de reconhecimento, de honra por aquilo que recebeu do Senhor. Aí ele declarou, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Como é que eu dou conta de ser grato a Deus? Como é que eu dou conta de viver em um mundo que só visa aquilo que não recebeu, aquilo que ainda não tem, aquilo que ainda não alcançou, aquilo que ainda não conquistou, e por isso só anda reclamando, murmurando, anda uma vida infeliz, insatisfeita, e ele não consegue perceber, porque o inimigo lhe cegou o entendimento, e ele não tem a graça de Deus, que abre a visão para ter esse ato de reciprocidade, e reconhecer que Deus, Ele tem dispensado sobre aqueles que o buscam, e aqueles que estão adorando a Ele, reconhecendo o seu favor, reconhecendo a sua graça. Como é que nós conseguimos reconhecer, irmãos? É a graça de Deus que faz você reconhecer. Se não tiver a graça de Deus na nossa vida, nós nos tornamos ingratos, porque a graça de Deus, ela não só nos salva, mas ela também nos habilita a ter esse feedback a Deus, a ter esse retorno ao Senhor. Ó, Deus nos dá vida. Oh Deus, obrigado pela vida. O reconhecimento de que nós temos vida por causa de Deus é pela graça. Quem não agradece, irmãos, infelizmente, o que está faltando? Está faltando graça. Está faltando gratidão lá na tua casa? Então comece a partir de agora, a partir de já. Está faltando reconhecer aquilo que você já tem e deixar um pouco de lado aquilo que você ainda não alcançou e deixar a cada dia o seu próprio mal? Então eu te recomendo, a partir de hoje, ande regido pela graça de Deus. Levante a tua mão assim, levante a tua mão assim. Espírito Santo de Deus, feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, a partir de agora, Senhor, diante desses 4 elementos que identificavam graça, favor imerecido, beleza e atração, ato de generosidade e também, Senhor, reciprocidade e gratidão. A partir de agora, Pai, nós queremos mais da Tua graça, nós queremos mais do Teu favor, nós queremos andar regido para que nós possamos potencializar as coisas boas, as coisas maravilhosas, aquilo que o Senhor já proveu pela Tua graça, e possamos terminar esse ano da melhor maneira possível, dizendo: nós temos tantas bênçãos incontáveis, que daremos ao Senhor por tantas bênçãos que temos recebido. Que haja gratidão, e se há gratidão, há graça da parte de Deus. Então encha o teu coração nesta noite, através do poder da palavra que eu estou pregando, que a graça de Deus está dispensada, está derramada, a presença de Jesus já está na tua vida, o Espírito Santo já está habitando em você, a palavra de Deus está sendo ensinada. Então há uma cachoeira de graça sendo dispensada, há uma cachoeira de graça nesses 4 quesitos sendo derramada. Se ainda te falta alguma coisa, diz o Senhor: Andaraia comenebiacas, Endoia canta, naia sébia. Existem coisas que estão no roteiro de Deus ainda para entregar este ano, pela graça que Ele tem sobre a vida da igreja. Há tempo para tudo, diz o Espírito Santo de Deus. Calma mais um pouco, mas enquanto isso, vai agradecendo, vai honrando o nome do Senhor. Continue na posição, porque Deus está trabalhando. Ele não perde o controle, Ele está sentado em alto e sublime trono. Se a igreja acredita no poder deste Deus, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Quero te dar pelo menos 1 minuto para você dizer: obrigado, Senhor, pela tua graça. Nesse ambiente onde a palavra de Deus está sendo semeada em teu coração, abre a tua boca e diga: obrigado, Senhor. Do teu jeito, da tua forma, deixa o Espírito Santo de Deus conduzir este ambiente em uma atmosfera de graça, de graça, de graça. Eu fui muito ministrado quando eu estava estudando sobre esse assunto, e eu oro a Deus para que você seja ministrado, porque é pela graça que nós estamos aqui, é pela graça que nós vamos dar continuidade.
responsabilidade aquilo que o Senhor nos responsabiliza. É pela graça, é pela graça, é pela graça. Oh, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus e os apóstolos usaram esse termo chariz dentro desses 4 aspectos. Existem mais alguns, mas eu escolhi esses 4 aspectos da graça no entendimento social da Bíblia, ou seja, a sociedade que vivia na época, para descrever o amor, a misericórdia, traduzindo o conceito diário do povo e humano para um plano espiritual. Pega-se a situação da vida do povo e se aplica para a vida do povo de Deus. É sempre assim. Utiliza-se a linguagem humana que todo mundo conhece para aplicar algo que está no coração de Deus para as nossas vidas. É isso que é a palavra de Deus. Em passagens como Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a graça é aplicada ou explicada como a base da salvação, destacando o seu caráter livre e imerecido. Então tudo isso que eu disse para os irmãos aqui, era o dia a dia do tempo de Jesus. Chariz, então, de forma resumida, no tempo de Jesus, dos apóstolos, transmitia beleza, favor e generosidade. Conceitos profundamente compreensíveis na época, que aqueles que ouviam Jesus falar, ouviam Paulo falar sobre chariz, sobre graça, sobre esse termo grego, mais elevados espiritualmente por Jesus, para revelar a magnitude da bondade de Deus para os homens que recebem essa graça. Conceitos que claramente o povo entendia, Jesus eleva esse conceito chariz para explicar e expressar a bondade de Deus dispensada sobre todos aqueles que desejam receber graça de Deus. Você deseja receber graça de Deus? Amém? Muito bem, voltando para o que Paulo diz, que Jesus disse para ele em resposta da sua oração, eu quero falar aqui sobre algo que não se trata desse conceito geral entendido nos dias de Jesus, né? Do favor imerecido, porque a graça de Deus, de forma geral, ela é amplamente conhecida como o favor imerecido que nos salva, como o favor imerecido que nos tira da condenação, mas também, ela também, além de nos salvar, ela também atua como uma fonte de capacitação divina. Irmãos, como é difícil a gente não ter capacidade. Todos vocês conhecem e vão passar por essa etapa, se você ainda não passou, quando você assume uma responsabilidade, uma empresa, quando você, adquire o primeiro serviço, você precisa se capacitar. O Caleb teve seu primeiro contato ali com a gente, como menor aprendiz, Se não existir pessoas do lado que se interessem em treinar aquela pessoa para ela ter capacidade de lidar com essa nova etapa da vida, é ruim, Como é difícil você entrar em uma empresa e você ficar rodado, Ter aqueles teus primeiros contatos e você pegar alguém que tem má vontade, alguém que já está todo revoltado ali e não quer te ensinar. Como é ruim, Alejandro, se tu pegasse um camarada nessa tua etapa da vida que tu está vivendo, nesse contexto aí, profissional, um camarada que não te estendesse a mão, não cedesse esse ambiente, não falasse, não, eu vou te ajudar, tu é um camarada que precisa ser ajudado. É ruim. Então, a graça de Deus como fonte de capacitação para o crente é algo que está disponível, não apenas para quem tem uma carteirinha de evangelista, de presbítero, de diácono, não apenas para quem está na liderança de algum departamento. A graça de Deus como fonte de capacitação está disponível para você,
que existem situações que você precisa lidar, e se você não tiver capacidade de Deus, você, humanamente falando, não vai dar conta sozinho e sozinha. A graça divina, ela não apenas vai te salvar, mas ela vai te dar habilidades que você humanamente não conseguiria, vai te dar destreza, vai ampliar a tua visão na dimensão em que Deus espera que você esteja. Que coisa extraordinária, né? Então, neste texto que nós estamos falando de Paulo, neste texto, Paulo nos apresenta um dos aspectos mais transformadores da graça, que é a força de Deus que opera em nossas fraquezas. Vamos repetir essa frase? A força de Deus que opera em nossas fraquezas, para você mentalizar isso. 3, 2, 1. De novo, bem alto. E só essa frase é poderosíssima. Imagina a força de Deus. Quantos entendem que Deus é todo poderoso? Amém. Todo poderoso. Não existe ninguém mais forte que Deus, mais poderoso que Deus. Ele é todo. E aí Paulo está dizendo, dentro desse texto, a minha graça te basta, o meu favor, aquilo que você não merece, mas eu decidi te dar, é tudo o que você precisa. Imagina a força de Deus se aprimorando melhor nas nossas fraquezas, indo de encontro a uma necessidade. Essa passagem nos leva a refletir sobre como Deus nos equipa para as adversidades da vida, mesmo quando nos sentimos incapazes. Olha só, essa passagem faz nós refletir de que como um Deus todo-poderoso, Ele vai nos preparar, nos equipar, nos dar os equipamentos necessários, nos dar as condições necessárias para que nós possamos enfrentar dias difíceis, dias de turbulência, dias de aflição, dias de adversidades da vida, mesmo quando você se sente mais incapaz, mais vulnerável, mais fraco. E há alguns pregadores que dizem que o crente mais fraco na mão de Deus é capaz de abalar todo o inferno, porque diante da fraqueza exposta e reconhecidamente colocada nas mãos de Deus, o poder de Deus vai alcançar e vai dar graça para superar qualquer tipo de fase. Então nós precisamos entender que essa passagem, ela nos leva a refletir sobre isso, que Deus, Ele nos equipa em meio às adversidades da vida, mesmo que você se sinta inapto, incapaz de prosseguir, de enfrentar, de vencer aquele período, Deus, Ele vai de encontro com a sua graça. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, dentro desse texto que Paulo ele mencionou, da conversa que ele teve com Jesus em oração, é que a graça de Deus, como fonte de suficiência. A graça de Deus como fonte de suficiência. Quando eu olho para a palavra suficiente no dicionário, se você pesquisar no dicionário, a palavra suficiente, ela significa aquilo que basta. Aquele que já possui, suficiente, irmãos, é aquele que já possui, aquele que já tem à sua disposição o essencial. Não falta mais nada. Suficiente é aquilo que basta, é aquilo que já tem de essencial, é aquilo que a pessoa já possui, que é necessário. Suficiente é o bastante. A palavra suficiente significa que tem capacidade para fazer alguma coisa em grande quantidade, aquilo que causa a satisfação plena. Quando eu entendo que Deus está dizendo para Paulo, a minha graça te basta, e ligando essa palavra em outra versão bíblica, a minha graça é suficiente, Paulo, para ti, a minha graça é tudo o que você precisa,
eu entendo então que eu e você não temos desculpa para jogar a toalha, não temos desculpa para ceder à pressão, não temos desculpa para terceirizar aquilo que deveria ser utilizado, regido por essa suficiência, regido por essa graça, e te fazer um vitorioso e vitoriosa, como Paulo declarou: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Crente que se preza e que anda regido pela graça é crente que não joga a toalha, é crente que não desiste, porque aquilo que é necessário, aquilo que é essencial, já está à tua disposição. E um dos aspectos de Paulo aqui é que a graça de Deus já é suficiente para a vida do cristão vencer qualquer intempérie da vida. Só se você não quiser, porque há uma disposição de Deus dizendo: ei, Valdeci, nessa etapa da tua vida, a minha graça é suficiente. Cooperador irmão Wilson, nessa trajetória que você vai encarar, independente das aflições, a minha graça basta para você. Você já tem o essencial, você já tem aquilo que pode te fazer um vitorioso e uma vitoriosa. Você já tem. Paulo recebeu uma resposta de Deus: a minha graça te basta. Essa afirmação enfatiza que a graça de Deus é suficiente. Expliquei para vocês o que é suficiente. Independentemente das circunstâncias que nós atravessamos, essa graça, por ser suficiente, ela não vai excluir as adversidades que nós vamos atravessar. Ela não vai excluir o dia mau. Ela às vezes não vai excluir uma enfermidade que bateu na nossa porta, na vida de alguém que talvez é alvo do teu amor e que você precisa viver e conviver com aquilo. Talvez ela não vai excluir, mas ela vai te fortalecer. Ela já te dá a base essencial para você saber lidar com isso, sem naufragar na fé, sem render-se àquilo e parar de lutar. Porque Deus, Ele quer que nós sejamos firmes e constantes, perseverando até o fim. E mesmo debaixo de pressão, nós não podemos parar. E nós percebemos aqui que a graça de Deus, ela não elimina as dificuldades, mas nos dá os recursos necessários para enfrentar essas dificuldades. Ela não exclui os problemas, mas ela vai te habilitar. É como se ela tivesse te dado todas as condições necessárias para você encarar aquele problema, para você entrar dizendo: ó, eu estou preparado, eu estou preparada. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo de número 21, versículo de número 31, eu gosto muito desse texto. Ele diz: ó, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. E naquela época, irmãos, o exército que chegava com a cavalaria toda organizada, né? As espadas de um lado, lança do outro, e os cavalos tudo com as suas cavalarias, né? Cavalgando ali. Eles chegavam assim e faziam a linha de frente. O exército que ia xoxo, sem ferramenta nenhuma, para batalhar, sem armações nenhuma, quando olhava para aquele outro exército, havia já aqui, ó, no psicológico do adversário que ia enfrentar, aquele que estava bem preparado, ele já falava: estamos perdidos. Eles vieram preparados mesmo. Boas ferramentas ajudam, e ajuda muito, sim ou não? Ajuda. Tudo que você vai fazer precisa de boa ferramenta, né? Se você for cozinhar, precisa de uma boa panela, né? Se for cozinhar feijão duro, tem que ter a panela de pressão, ó, colocar pressão no negócio. Tudo precisa de boas ferramentas. Quando nós entendemos que existem situações na nossa vida, que eu e você, por estarmos no mundo, e Jesus disse: no mundo passais ou tereis aflições, nós vamos enfrentar, porque nós estamos, as aflições é do mundo, mas Ele diz: ó, tem de bom ânimo. E Ele nos habilita, Ele nos dá as ferramentas, Ele nos dá os recursos, Ele nos dá a estratégia para que diante das aflições, diante do problema, nós possamos encará-lo em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos nos preparar.
Para isso nós precisamos abrir o nosso coração, colocar a palavra de Deus ali dentro e em tempo algum achar que nós estamos vulneráveis e sem alguém norteando as nossas ações, as nossas emoções, as nossas intenções precisam ser norteadas, regidas pela presença do Senhor. E diante disso, Paulo dá um exemplo dele próprio, porque Paulo ele diz aí no texto que ele estava enfrentando, se você for ler, ele diz: por causa das revelações, para que eu não me tornasse soberbo, alguém prepotente, alguém que achava que era pela minha própria força e capacidade eu fazer alguma coisa. Ele diz assim, ó: foi-me posto um espinho na carne. E esse espinho na carne, do versículo 7 e 8, foi algo que Paulo pediu a Deus para remover de si. Mas Deus, na sua soberania, no seu senhorio, porque Ele não é mandado, Ele é Senhor, Ele não é filho, Ele é pai, Ele decidiu deixar o espinho na carne de Paulo. E a decisão não foi apenas permitir que aquele espinho na carne, e alguns dizem que era uma enfermidade no corpo físico de Paulo, outros dizem que era um apetite desordenado, ou seja, algo na fraqueza da carne. Não se sabe na verdade o que é, mas é uma dificuldade, é uma fraqueza, como identifica o texto. Quantos de vocês entendem que nós temos muitas fraquezas? Digam amém. É o teu espinho na carne, irmão. É o teu espinho na carne. Deus, em alguns espinhos da carne que nós temos, Ele não decide remover. Mas uma coisa é certa, assim como Ele disse para Paulo, Ele decidiu fortalecer a Paulo, apesar do espinho, apesar da fraqueza, apesar da dificuldade. Deus falou: Paulo, eu não vou remover, mas eu vou te fortalecer para tu suportar. É o tal da perseverança, né? Estar debaixo de pressão e não desistir, estar debaixo de luta, de dificuldade, mas continuar. É uma atitude agressiva do crente, que mesmo as dificuldades batendo, ele não para, ele não retrocede, ele colocou a mão no arado e ele não olha para trás. Deus decidiu fortalecer em meio à luta. E eu quero te dizer que assim como Deus decidiu na pessoa bendita de Jesus, na resposta a Paulo, Deus também nesta oportunidade está decidindo aqui, através desta palavra que é viva, te fortalecer nessa demanda que você está atravessando. Levante a mão assim. Esta parte do texto é profética a tua vida. Existem coisas que não vão sair, diz o Senhor para alguém que aqui está. Mas estou eu colocando graça sobre a tua vida, e isso vai ser o bastante para robustecer a tua fé, a tua confiança, a tua firmeza. Haverá equilíbrio a partir de hoje, diz o Senhor. Esta área da tua vida vai ficar equilibrada. Satanás tem tentado lançar através de pensamentos, de setas, coisas que não estão no meu projeto, diz o Senhor. Mas assim como eu fortalecia Paulo em meio aos dilemas que ele enfrentava, estou eu te fortalecendo já, agora. Você não vai parar nem desanimar, porque a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Só quem acredita que Deus revela e Deus fortalece, vai cultuando nesta noite de liberdade a palavra de Deus, que é viva e poderosa para levantar-te nesta oportunidade, para restaurar nesta oportunidade, para promover o reparo necessário.
Deus está tornando novo algumas áreas da tua vida. Está tendo restauração. Sabe quando uma casa é restaurada em alguns cômodos, precisa de restaurar a pintura, o vigor, precisa de fazer alguma coisa para melhorar. Deus me faz entender espiritualmente falando que Ele está promovendo restauração. Haverá renovo, haverá promoção da minha glória, diz o Senhor para alguém que aqui está. Andai a cantarabahai, em nome de Jesus, receba a graça. Receba a graça. Eu vim cheio da graça para ministrar graça de Deus. Aleluia. Se nós formos pegar esse termo espinho na carne, a palavra espinho no sentido original, ela é um pedaço pontiagudo de madeira. Espinho. Imagina, existe uma árvore tem um espinho grande, a madeira de acácia. Árvore de acácia tem uns espinhos grandes. Espinho é uma estaca afiada. Espinho é um pedaço de lasca afiado. E a referência de espinho na Bíblia é muito comum. E muitas das vezes, de forma geral, ela é associada a um sofrimento ou um obstáculo na vida dos personagens bíblicos. Espinho na carne hoje, para nós, sofrimento que você atravessa. Espinho na carne hoje, para ti. E ele diz, na minha carne, tá ferindo, tá me maltratando, sabe, tem me feito chorar, gemer, sofrer. Qual é o teu espinho na carne nesta oportunidade? Oh glória! Diante do teu espinho na carne, a fortaleza de Deus está sobre a tua vida. A sombra do Onipotente está te envolvendo com as mensagens que estão indo ao teu coração. E muitas das vezes, irmãos, nós pedimos que Deus retire, remova, exclua, delete os espinhos da carne que nós temos. Tira, Senhor, essa dificuldade, tira esse problema, tira essa dor, tira essa enfermidade, né? Muitas das vezes nós oramos ao Senhor e precisamos orar mesmo, pedindo para que Deus remova essas dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Mas não são poucas as vezes que Deus deseja que diante dos espinhos da carne que nós temos, nós dependamos da sua graça. E acredito hoje que a resposta de Jesus para Paulo é resposta para mim, é resposta para você. Jesus dizendo literalmente, ei, dependa mais da minha graça. Dependamos mais da graça de Jesus. Por quê? Porque a graça de Jesus é a única fonte de força segura. A única fonte de força segura. Ah, mas eu tenho muitas coisas que me trazem seguranças. Ó, o meu emprego, sou concursado, né? Minha casa, amuralhada com cerca elétrica, né? Bem robustecida. O meu carro traz segurança quando eu vou viajar, né? A minha família, minha base, minha segurança. Irmãos, a única fonte de força segura para realmente nos manter no caminho é a graça, o favor de Deus sobre a nossa. Se não nos alimentar e não extrair dessa força, não existe fonte segura. A saúde vai embora, as situações desandam, problemas aqui, problemas ali. A única fonte segura de força verdadeira é a graça que está dispensada sobre a igreja do Senhor. Quantos sentem essa graça de Deus? Essa graça de Deus. Então, nesse quesito sobre a graça como fonte de suficiência, eu acredito que dá para fixar isso aí, né? O que é suficiência? É aquilo que te basta. E muitas das vezes, irmãos, você potencializa muito naquilo que você deseja que seja retirado, mas você não vê o Deus que está te
segurando e te sustentando nesse problema. Nós pregamos muito sobre a vida de Daniel, que foi para a cova, né? Mas às vezes nós estamos na cova e estamos dizendo: Deus, não deixa eu ir para a cova. Às vezes nós já estamos na cova, nós só precisamos falar: Senhor, já que eu estou nessa situação aqui mesmo, então pelo menos dá um jeito de o Senhor me fortalecer. Se for para morrer, vou morrer e descansar com o Senhor. Mas se não for para morrer, eu estou aqui à tua disposição. Eu estou aqui diante de um propósito do Senhor. Eu estou vivendo debaixo da tua graça, porque somente o Senhor traz a verdadeira segurança. Irmãos, vocês lembram de quem que era Daniel? Já estamos finalizando, eu não vou nem entrar no segundo tópico, a graça que se aperfeiçoa na fraqueza, questão de aperfeiçoar, de modelar, porque não vai dar tempo de eu discorrer esse segundo ponto. Vou ficar só nessa graça suficiente, fonte de suficiência para nós. Irmãos, quem era Daniel e seus companheiros? Quem eram na época? Eram pessoas o quê? Poderosas. Eram pessoas que tinham um cargo elevadíssimo. Eram sábios de todo o império babilônico, de todo o império. E apesar de eles estarem onde estavam, eles não foram isentos. Algo inusitado aconteceu, né? Esses homens que serviam o império, que honravam o império, que eram úteis no império, eles passaram um passou pela cova e os outros pela fornalha. Imagina nós, irmãos, que muitas das vezes não temos muita influência, não temos muito recurso, não temos muito título, porque eles tinham título, eles tinham tudo que jovens da época queriam ter, mas eles foram e enfrentaram as suas aflições, as suas fornalhas da vida, os seus desafios. Você também vai enfrentar, mas a graça de Deus, ela é fonte de suficiência para você enfrentar cada etapa. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos orar? Deu para perceber que existem muitas informações num termo só, né? Graça. Muita coisa boa mesmo, muita. E à medida que a gente vai ministrando, você vai aí aplicando na tua vida, tá bom? Vamos orar então? Vamos orar? Me ajude a orar nesse momento. Vamos pedir graça de Deus. Tudo aquilo que você ouviu da parte de Deus, não é pelos teus méritos, não é porque você é bom. Deus decidiu derramar a sua graça. Essa graça não apenas te salvou, mas ela vai dar manutenção à salvação. Você precisa caminhar como uma pessoa salva. Não é possível que você foi alcançado pela graça e acredita nessa graça que te salvou, te libertou do império das trevas, e não deseje que essa graça te habilite, te treine, te capacite, te dê condição de viver como salvo. Quantos escândalos têm acontecido, porque muitos não estão pedindo graça diante das fraquezas que têm enfrentado. O nome do Senhor tem sido desonrado, mas nesta noite eu estou falando para uma igreja que está ouvindo, que a graça de Deus é suficiente para cada área da tua vida, para cada etapa. Você já tem à disposição o poder maior. Deus vai estabelecer algumas outras coisas na tua vida, mas o poder maior para te dar condição de viver uma vida plena, cheia da presença de Deus, uma vida de salvo, já está à disposição. Deus já mostrou a sua graça na pessoa bendita de Jesus, e nós estamos falando da palavra do Verbo vivo. Levante a tua mão, vamos orar, peça graça, não peça outra coisa, peça graça de Deus, se você tiver o favor de Deus, em abundância, não haverá tempo demasiadamente difícil que vai te parar, que vai te estagnar, que vai estacionar você em alguma área, que nunca deveria estar estacionado, que vai parar a tua caminhada. Peça graça, diga: Jesus, me dá graça para o meu relacionamento,
dá graça pela minha família, dá graça para os meus filhos, dá graça para a tua igreja, dá graça para o departamento que eu lidero, para o departamento que eu faço parte. Graça, graça, graça. Senhor, derrama graça neste bairro, derrama graça, Deus derramando graça sobre este bairro. O bairro ficará mais bonito, relacionamentos mais saudáveis. Peça graça, peça graça, peça, abre a tua boca, peça graça. Vai pedindo graça na vida desse homem, vai pedindo graça na vida desse que te pediu oração. Talvez o que ele precise não é de um milagre, talvez o que ele precise é de graça, graça. Deus está trazendo à tua memória que existem coisas que você vai ter que conviver, mas você vai precisar de graça, para você não se tornar uma pessoa ingrata, amarga. Só a graça de Deus, para você não virar as costas para o chamado de Deus. É pela graça, é pela graça, é pela graça. Para você renunciar a muitas paixões deste mundo que contraria o propósito de Deus. É só graça, graça, graça. Para você despertar para a realidade proposta por Deus neste tempo. É pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. Vai pedindo graça, eu quero ouvir. Vai pedindo graça, derrama graça, Jesus. Derrama graça, derrama graça, derrama graça, derrama graça, derrama graça. Graça, olha a graça chegando, olha a graça chegando, olha a graça te levantando, olha a graça te fortalecendo. Anda, Naia, canta, Ulabacanto, Naia, canta. Você só vai ficar de pé, é pela graça, é pela graça. Você só vai ficar firme, é pela graça, é pela graça. Não se apoie na tua força, não se apoie na tua força, apoie-se na graça, na graça, na graça. Eu sinto graça de Deus sobre vidas aqui nesta noite. Eu sinto graça, graça. Andoiacai, eu preciso de graça. Você precisa de graça. Nós precisamos da graça de Deus. Andaiacantarabahai. As coisas vão ficar mais atrativas com a graça de Deus. As coisas vão ficar mais bonitas com a graça de Deus. Com a graça. Andaiacantarabahai. Anduriarabia canta. Andahasuidehai. Quantas pessoas já não são mais generosas, já não abrem mais o coração por falta de graça, graça. Graça, 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 graça. Oh, meu Deus, a tua graça nos basta. O teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Derrama mais essa graça, Jesus, graça, graça. Aleluia. 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 Queridos irmãos,